E aí, pessoal? Estou voltando a criar vídeos para o canal depois de um bom tempo parado. Tive algumas dificuldades com a retomada, mas agora estamos oficialmente. Hoje nós vamos responder uma pergunta crucial e muito importante, o qual foi o ponto de debate há séculos, sobre como enxergamos a figura de Cristo. Afinal, Maria é mãe de Deus? Para começarmos, temos primeiro que deixar claro aos irmãos protestantes, como eu, que a resposta para essa pergunta não é tão simples quanto parece. Compreender o sentido lógico dessa pergunta, seus nuances filosóficos e teológicos e a profundidade dela faz com que tenhamos mais certeza ao afirmar ou rejeitar tal hipótese. Nos primeiros séculos, os cristãos buscavam explicar racionalmente como Jesus poderia ser, ao mesmo tempo, humano e divino. O Concílio de Nicéia foi o primeiro grande concílio da Igreja e marcou o início da formulação sistemática da doutrina cristológica, ao afirmar que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, substancial ao Pai, em resposta às teses de Ário. Ário defendia que Jesus Cristo não era eterno, nem plenamente divino como o Pai, mas sim a primeira e mais elevada das criaturas de Deus. Para ele, o Filho foi criado antes de todas as coisas, e embora fosse superior a tudo que existe, não compartilhava da mesma substância divina do Pai. Em uma discussão calorosa sobre Cristo ser ou não ser Deus, na mesma substância do Pai, Ário foi considerado perdedor do debate, o que levou a teologia ariana a ser considerada herética pelos primeiros cristãos. Após o Concílio de Nicéia, a discussão não se encerrou, apenas mudou de foco. Uma vez afirmado que Cristo é o verdadeiro Deus, passa a surgir a necessidade de explicar como essa divindade se relaciona com a sua humanidade. A questão deixa de ser apenas Cristo é Deus e passa a ser como Cristo pode ser Deus e homem ao mesmo tempo. Primeiramente, devemos compreender a natureza de Cristo. Em João 10,30, quando Jesus afirma: Eu e o Pai somos um, há uma indicação de unidade que ultrapassa uma simples concordância moral, apontando para uma comunhão profunda entre Cristo e Deus. Essa ideia é reforçada em Colossenses 2,9, onde se declara que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, evidenciando que a totalidade do ser divino está presente em Cristo, de forma encarnada, não parcial ou simbólica. Do mesmo modo, Hebreus 1:3 descreve Cristo como o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, indicando que ele não apenas reflete Deus, mas manifesta plenamente a sua própria essência. Esses textos, portanto, foram fundamentais para a compreensão de que Jesus não pode ser visto apenas como um homem ou um intermediário, mas como o verdadeiro Deus, que assume a natureza humana, já que ele é o Verbo, Deus, que se fez carne e habitou entre nós. Isso torna inevitável a necessidade de explicar como essas duas dimensões coexistem em uma única pessoa. É partindo dessa discussão que emerge no século V o debate sobre a unidade da pessoa de Cristo, especialmente na controvérsia entre Nestório e Cirilo de Alexandria, que culmina no Concílio de Éfeso. Nestório defendia que, em Cristo, havia uma distinção tão forte entre a natureza divina e a natureza humana que isso quase implicava duas realidades pessoais distintas. Para ele, o Logos divino, o Filho de Deus, não nasce nem sofreu, mas habitou no homem Jesus como um instrumento. Assim, Nestor afirmava que Deus agia por meio de Cristo, mas negava a ideia de que o Logos se identificava plenamente com a experiência humana. Isso levava à interpretação de que os eventos humanos, como o nascimento, o sofrimento e a morte, pertenciam apenas ao homem Jesus, enquanto o Logos permanecia impassível, separado dessas condições. Na prática, essa posição criava uma tensão, pois parecia dividir Cristo em dois sujeitos distintos da ação, um humano e outro divino, ainda que Nestório não afirmasse explicitamente a existência de duas pessoas completas. Essa dificuldade foi justamente o ponto central das críticas feitas por seus opositores,
que viam nessa separação um risco de romper a unidade real da encarnação. Enquanto isso, Cirilo de Alexandria reagiu diretamente à posição de Nestório, defendendo a unidade plena de Cristo. Para ele, o Logos divino não apenas habita em um homem, mas se fez carne de modo real e substancial, unindo a natureza divina e a natureza humana em uma única pessoa. Essa união é chamada de união hipostática, isto é, duas naturezas distintas que coexistem sem confusão, mas inseparáveis em um único sujeito. Diferente de Nestório, Cirilo afirmava que tudo o que acontece em Cristo pode ser atribuído à mesma pessoa. O mesmo que nasce, sofre, morre, é o próprio Filho de Deus encarnado. Mas afinal, o que isso tem a ver com a pergunta feita? Maria é mãe de Deus? Eu te explico. No centro do debate estava a essência de Jesus. Afinal, dizer que Jesus nasceu leva a pensar quem nasceu? A parte humana de Jesus ou Deus? Nestório afirmava que, em seu nascimento, Cristo, humano, nasceu, enquanto Cirilo de Alexandria dizia que o homem-Deus, o Verbo encarnado, nasceu e se fez homem, mesmo sendo Deus. Essa posição formulou a ideia de Theotokos, ou seja, Maria era mãe de Jesus, sendo este plenamente Deus, enquanto Nestório defendia o Christotokos, já que considerava que ela deu à luz apenas a natureza humana de Jesus, não a divina. Para pôr fim a essa controvérsia, a Igreja convocou um novo concílio ecumênico, o Concílio de Éfeso, no qual se afirmou que Cristo é uma única pessoa divina com duas naturezas inseparáveis, rejeitando a posição nestoriana e reconhecendo oficialmente Maria como Theotokos. Isso significa que dizer que Maria é mãe de Deus implica que devemos prestar culto mariano? Claro que não. O título Theotokos possui um sentido estritamente cristológico, ou seja, ele existe para afirmar quem é Cristo, e não elevar Maria a uma condição divina, ou quase divina. Ao reconhecer Maria como mãe de Deus, a igreja estava protegendo a verdade de que Jesus é uma única pessoa divina encarnada, e não estabelecendo que Maria deva ser objeto de adoração ou prestação de honra a Elias. Na tradição cristã clássica, a adoração é devida somente a Deus, enquanto Maria é honrada por seu papel singular na encarnação, sem que isso implique atribuir natureza divina ou culto próprio de Deus. Em outro vídeo, pretendo aprofundar a discussão sobre a natureza de Cristo, explorando de forma mais detalhada como se dá a união entre o divino e o humano em uma só pessoa, para então chegar à conclusão da supremacia de Jesus como nosso Redentor, Salvador, Criador e Deus. Vejo vocês até a próxima. Tchau, tchau.